Eu estou aqui para continuar o assunto do vídeo anterior, onde eu falei sobre magia negra. E hoje eu quero aprofundar um pouco algumas questões muito importantes. Muita gente faz adoçamento, ou abafamento e amarração, achando que isso é inofensivo. Há uma simpatia, achando que não vai ter nenhuma consequência. E depois se assusta com o que começa a acontecer. Vou narrar um caso clínico para você entender. Um casal conheceu o trabalho de PTH, trabalho terapêutico, e nos viu ajudando muitas pessoas a se libertarem de seus males. Essas pessoas vieram 3 vezes e decidiram abrir um trabalho de magia, seguindo um livro chamado Livro Capa Preta. Em 2 anos, eles destruíram o relacionamento de mais de 20 anos, adoeceram, perderam o emprego, era funcionário público, e foi aí que eu conheci a história. Eles queriam ter poder e influência sobre as pessoas, queriam holofote e emprestaram seus corpos sutis para seres das esferas baixas. Ela estava internada quando ele me procurou no hospital psiquiátrico e ele com sérios problemas psíquicos e psiquiátricos. Ele me contou o que motivou a fazer tal ação irresponsável e ainda bem que ele veio pedir ajuda. Demorou quase 2 anos para libertá-lo devido do comprometimento sério que arrumaram o casal, pois não tinha conhecimento nenhum da espiritualidade e nem das consequências. E assim acontece com muita gente que não tem nenhum conhecimento. Pensam que sabem e acham que são capazes de dar conta e acabam se comprometendo seriamente com isso. Então, esse vídeo chegou até você. E eu recomendo que você assista outros vídeos no nosso canal. Mas vamos continuar aqui. Primeiro, as pessoas falam, é só um adoçamento, uma simpatia. Não faz mal, né? Todo mundo faz. Eu não quero fazer mal para ninguém. Eu só quero que essa pessoa fique comigo. Ou eu quero que ela seja mais doce comigo, que ela me procure, que ele sinta saudade. Eu ouço isso direto aqui no consultório. A grande maioria das pessoas envolvidas nessas coisas pensam assim. Só que no mundo espiritual não tem brincadeira. Tudo tem consequências. Porque quando você faz qualquer tipo de magia, você desrespeita o livre-arbítrio do outro e coloca energia e coloca poder espiritual naquilo que você fez. A magia, ou a simpatia, não é só um ritual. A magia é a sua força mental unida ao ritual, somando com as forças dos seres que você evocou, seres sem responsabilidade. E conforme a força mental de cada pessoa, esse trabalho pode ser mais forte ou pode ser mais fraco. Tem gente que tem uma energia muito forte e nem sabe disso. E não tem conhecimento espiritual, não entende a própria força e faz um trabalho achando que é brincadeira. Mesmo quando parece inofensivo, esse tipo de prática mexe com uma energia espiritual de desarmonia. Porque no fundo, é uma tentativa de dominar alguém. Isso é muito sério. Quando você tenta manipular, você interfere o livre-arbítrio. Entenda isso com muita clareza. No momento em que você tenta, através de magia, fazer com que as coisas aconteçam do seu jeito, você está interferindo no livre-arbítrio. Você está interferindo no poder de escolha que cada pessoa tem sobre a sua própria vida. Isso não tem nada a ver com amor. Isso só tem a ver com domínio. É uma energia de desrespeito, de descontrole, como se as pessoas fossem brinquedos. A lei máxima do ser humano é a lei do livre-arbítrio. Nem Deus que deu essa lei interfere. Se fosse assim, a vida só aconteceria como a gente deseja. E a gente sabe que não funciona desse jeito. A energia do amor é diferente. A energia do amor compreende, respeita e aceita ciclos. Se você perdeu algo, talvez aquilo não era para você. E o amor verdadeiro respeita o movimento do outro. Agora eu quero falar especialmente do abafamento. Muita gente vai até alguém e pede: eu quero abafar a pessoa tal, quero que ela fique mal, eu quero que ela fique fraca, eu quero que ela pare de reagir, eu quero que ela aceite ficar comigo sem questionar. Quando ela ficar comigo, ela vai melhorar. E o que acontece? A partir daquele trabalho, os espíritos que acompanham a pessoa que encomendou a macumba e os espíritos do macumbeiro começam a agir no campo da pessoa desejada. E a pessoa passa a ficar como um boneco. Ela perde a autonomia, é uma espécie de cancelamento do racional e bloqueia o sentimento da pessoa. Ela fica enfeitiçada pela outra. Só pensa nela, porque tem influência o tempo todo no ouvido dela. Os obsessores sugestionam a pessoa. Faz isso, age assim, não pensa nas consequências e isso gera problemas sérios, podendo afetar todas as áreas da vida da pessoa, inclusive adoecer fisicamente. Essa pessoa pode desenvolver uma depressão, pode desenvolver doenças psíquicas, alergia, ansiedade, síndrome do pânico e pode ter dores na coluna, enxaqueca, dores de cabeça e falta de energia. Ela vai sentir como se tivesse um aperto no peito, como se estivesse sempre sem ar, como se tivesse um peso em cima dela. Ela fica vulnerável e aí é fácil manipular.
Porque uma pessoa vulnerável vira alvo. E agora eu te pergunto, isso é amor? Claro que não. Isso vale a pena? Ter uma pessoa nessa situação? A amarração parece que dá certo, mas o preço é altíssimo. E muita gente diz, mas funcionou e a pessoa voltou. Pode até voltar, mas não volta por amor. Volta por submissão, por enfeitiçamento, volta por medo, por pressão espiritual, por desgaste. O amor verdadeiro não pode ser comprado nem negociado, não pode ser manipulado. Sentimento verdadeiro é algo natural. Quando há magia, o que existe é controle e manipulação por forças estranhas. E o controle espiritual atrai uma legião de influências densas. E essas influências não param quando a pessoa volta. Elas continuam ali, causando sérias consequências para a pessoa, para a família, se tem filhos, são filhos da macumba. E para quem estiver por perto, também serão vítimas. E o resultado geralmente é brigas constantes, desrespeito, traição, vícios, raivas, discussões, perca do desejo sexual, sensação de prisão e, no final, separação de novo com ódio. Porque as entidades densas não trazem paz nem harmonia para a casa de ninguém. E agora eu quero falar das consequências para quem faz esse trabalho. Muita gente ignora as consequências para quem faz o trabalho, quem pede e quem faz. As consequências são drásticas, porque a pessoa que faz a magia, geralmente ela está desesperada. Ela quer o resultado, só que existe uma lei espiritual chamada lei do retorno. Toda energia enviada volta. E se a pessoa que você tentou atingir tem proteção espiritual forte, e se ela tem uma frequência alta, essa magia não chega. E daí o que acontece? E esses espíritos contratados voltam para a origem, volta para quem os encomendou, e por isso eu vejo muitas pessoas dizendo, eu fiz e paguei, e nunca funcionou, e eu estou perturbadíssimo, minhas finanças é manhaca, perdi relacionamento, meus filhos adoeceram. Por quê? A pessoa não está protegida. Quem manda fazer macumba não está protegido. E quando a pessoa que era para ser a vítima é protegida, isso volta. E muitas vezes não funciona. Por quê? Quem recebeu o dinheiro pode não ter feito o trabalho. Tem isso também. Ele sabe, muitas vezes, o macumbeiro, ele sabe das consequências. E quando volta, volta pesado. E quem sofre? Sofre quem pediu e sofre quem fez a macumba. E o que eu vou falar agora pode chocar muita gente, mas eu preciso falar. É sobre os compromissos assumidos aqui nesse plano e as consequências no pós-morte. E o que eu falo não é que eu li em livros, eu falo das experiências dos resgates que fazemos nas celebrações de Holocausto e da Wicca no IPTH. Se a entidade serviu uma pessoa aqui na Terra 1 ano, a pessoa, o macumbeiro, quando morrer, serve a entidade por 10 anos depois que ele morrer. É ali onde há choro e ranger de dentes. Se você viveu em luz, amor e verdade, você atrai o amparo espiritual da luz e você pode ser recebido por parentes, amigos espirituais, protetores e levados ao hospital espiritual. E você é amparado. Agora, quem viveu fazendo magia, fazendo macumba para dominar, para perturbar pessoas, quem viveu gerando sofrimento, atrai desafetos. E não só os desafetos humanos, é tudo o que ela alimentou. Uma legião de espíritos obsessores e dominadores que cobram ela. E a cobrança na hora da morte e no pós-morte é terrivelmente forte. Os lugares do umbral onde essa pessoa é conduzida para ser vampirizada, e lá eles formam um bolsão de depósito de almas em sofrimento, semelhantes às favelas. Amontoam-se nas periferias das grandes cidades e vão lá todos os familiares que vibraram em frequência baixa, porque você vai para o lugar que você construiu dentro de você. Quando nós praticamos o holocausto de Davi, que é o resgate das almas em sofrimento, estão ali basicamente todas as pessoas da família que tinham macumbeiro na família. Nem para os níveis do umbral eles vão para o limbo, uma frequência muito próxima de nós, por isso que a família continua sofrendo as consequências, adoecendo, fracassando, tentando e não conseguindo, porque existe uma maldição de atração das almas no pós-morte. Isso é muito sério e eu quero que você pense muito nisso. Algumas pessoas falam, eu fiz a amarração e deu certo, mas a vida da pessoa vira um inferno. Eu tenho quase 40 anos de experiência de consultório. A pessoa perde o dinheiro, perde a vergonha, perde a motivação, perde a prosperidade, vida sexual adoece, saúde lá embaixo, depressão. Todas essas forças atuam no chakra sexual e na energia vital. Então, você tem a pessoa que você conquistou pela macumba, mas se é uma pessoa doente, triste, sem luz, isso não é vitória. E mais, você interferiu no karma e na missão dessa pessoa. Isso gera consequências gravíssimas, não só para si, como também para o universo. E o melhor caminho é um destino leve e harmonioso, sem manipulação. Longe disso, fiquem longe disso. Deixe o amor fluir livremente, desenvolva suas capacidades mentais e tudo vem a você com leveza e honra.
Quando você está pronta, a pessoa certa chega. Eu espero que a minha fala sirva de alerta para você e que sua consciência se expanda e não pratique. E se você já fez essas práticas, não adianta jogar embaixo do tapete. O meu conselho para você, entre em contato com o IPTH e peça ajuda. Tem como você resolver isso de forma terapêutica e profunda. Grande abraço e até o próximo vídeo.